Hoje é dia de São Padre Pio. Que este homem chagado pode nos falar sobre a palavra de hoje? Vamos mergulhar um pouquinho na meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, hoje é a festa de São Padre Pio, talvez um dos maiores santos desses últimos tempos. Costumo dizer que é aquele homem que Deus envia de tempos em tempos para sacudir a humanidade, para que possamos voltar no Senhor. Este homem é um homem chagado, você vê um homem consumido por amor ao Evangelho, um homem que Deus quis imprimir no seu próprio corpo as suas chagas. Deus quis assim fazer para que se revelasse o mistério de oferecimento da alma, de encontro com a alma. Quantos são os milagres! Este homem que em vida realizava ainda tantos milagres que queriam realmente fazer o santo em vida. Assim, apresentavam a ele imagens dele mesmo para que pudesse ser abençoado. Ele brincava dizendo: me dá esse santo aí, porque está fazendo muitos milagres, eu estou precisando de milagres também. Quantas obras, quantas graças lá no meu canal, falo do testemunho dos santos todos os dias, deixei lá um testemunho de uma pessoa que também viveu essa relação de intimidade. Se você ainda não conhece a vida, a história de Padre Pio, vale a pena conhecer, aproveite, mergulhe nessas histórias, porque são tantos acontecimentos. Quero narrar apenas da história de São Padre Pio. Perdoe-me não começar agora com a palavra, mas São Padre Pio, ele tinha essa coisa de poder ser levado por Deus a adotar almas, a cuidar de almas. E Deus fazia isso com ele, como muitas vezes nós chamamos de um processo que chama bilocação, de estar em outro lugar ao mesmo tempo que você está ali na sua casa, no caso dele no convento. Estava ali no convento, mas Deus levava ele a distâncias muito grandes. Muitas pessoas durante a guerra viram Padre Pio na guerra, mas ele nunca saiu do convento onde ele estava, mas chegaram a ver ele na guerra, ajudando e ali auxiliando muitas pessoas que precisavam e sofriam. Não era à toa que muitas pessoas o procuravam no convento para perguntar sobre os parentes, já que não tinham notícias do parente, e ele falava: olha, fique tranquilo, ele vai voltar, olha, aconteceu isso com ele, olha, infelizmente. Então ele falava, porque ele conhecia as pessoas sem nunca ter as visto fisicamente. Acontecia isso, Deus o conduzia. Em um certo momento também ele estava rezando e ele viu ali uma pessoa que estava orando, pedindo a conversão do esposo. Então, pedindo pela conversão do esposo. O esposo não tinha se voltado para Deus, tinha se enveredado por seita, vamos dizer assim, e ali estava se perdendo a alma. Então a esposa estava vendo o esposo falecer, queria que um padre viesse para confessá-lo, mas havia uma certa dificuldade, porque outros amigos dele que participavam dessa seita não queriam deixar que ele entrasse, que um padre pudesse entrar. Ela estava grávida. Nesse momento ela pede muito, pede uma graça, e ela vê um frei que olha para ela e vai em direção ali ao quarto onde estava o esposo. E no momento que ela implorava essa graça através de Nossa Senhora. Naquele momento, ela começa a ter realmente todo o trabalho de parto. Então chama um médico, ela tem um trabalho de parto, o marido falecendo nessa situação. Assim, com uma força impressionante, essa mulher muito devota, muito católica, ela, depois de ter a criança, essa pequenina, vai ao quarto do esposo, suplicando ainda mais. Nisso o médico vai lá fora, fala com as pessoas que estão proibindo: olha, essa criança passa por perigo, ela precisa ser batizada urgentemente. Estou ordenando que vocês possam deixar um padre vir. E aí vem um padre, esse padre vai lá, batiza a criança e vai até o quarto desse homem que está ali já falecendo e dá a unção dos enfermos para ele,
né, dando a absolvição dos seus pecados, né, que vai acontecer ali. Ou seja, a graça que aquela mulher pediu, ela alcançou. Depois de um tempo, essa pequenina que cresceu, estava lá em Roma e vai lá no Vaticano, quer confessar. Ela sabe que ali próximo tinham os confessionários, ela vai até esse confessionário porque estava com muitas dúvidas sobre aquilo que era a igreja, sobre tudo aquilo que era a relação da Trindade, as amigas estavam discutindo sobre tudo. E aí as amigas pediram ela para ir, para confessar, ela foi lá e começou a colocar isso para o padre no confessionário. Esse padre era um frei, ela começa a falar, dizer, e aquele frei começa a explicar aquelas coisas para ela. E ela fica encantada com aquilo que eram as explicações, com a experiência que ela tinha feito na confissão e fica esperando o frei sair do confessionário. E aí chega um funcionário e diz, olha, a igreja está fechando, vocês precisam ir. Ela falou assim, não, mas nós estamos esperando o frei sair para cumprimentá-lo. Eu falei assim, mas não tem. Ele falou assim, não tem nenhum frei. E as amigas dela com ela dizem, não, ele tem um frei ali dentro, então nós estamos esperando sair. E aí o cara vai e abre o confessionário e realmente não tinha ninguém. Elas ficam meio impressionadas com isso. Mais tarde, elas veem uma foto no jornal e eu observo que aquela foto do jornal falando desse frei extraordinário que existia, né, dos milagres, dos acontecimentos, era muito parecido com um frei com que ela tinha confessado. Então resolve ir a São Giovanni para fazer essa de conhecer ele. Quando ele chega lá, a mãe começa a falar primeiro, começa a dizer para Padre Pio e fala assim, eu preciso que o senhor ajude minha filha, que o senhor possa adotar. E ele começa a explicar, olha, quando você estava com dificuldades, o teu esposo estava lá em estado terminal e você estava implorando a Deus, eu quero te dizer a primeira coisa, que Deus, Nossa Senhora, ouviu as tuas preces e ela disse que você alcançou pelas suas lágrimas a salvação do seu esposo. E a tua filha, e ele começou a falar da filha, os detalhes, saiba que desde aquele momento eu a adotei como filha espiritual. Por isso, ela não é uma desconhecida para mim, mas pelo contrário, eu acompanho ela há anos. Entende a lógica sobrenatural? E quando aquela menina encontra, ela percebe que realmente era o mesmo frei que tinha confessado ela depois. Aquele mesmo frei estava diante dela e já a conhecia desde pequenina e já a acompanhava. Coisas extraordinárias de um homem que ama. Quando você ama, você cria uma ligação espiritual com as pessoas. Quando você ama, você começa realmente a participar de uma certa forma da vida daquela pessoa. E ali você pode interceder e doar a sua vida. É um chamado, uma bênção. Quem sabe Deus também chama esse cuidado com outras almas. Talvez não tanto com o dom de bilocação como São Padre Pio, mas com o dom da graça de Deus por almas. Quero pegar com vocês, estamos já no finalzinho, vamos ser bem breve aqui, porque eu não queria te deixar de dar um testemunho daquilo que é a vida de São Padre Pio. Tem inúmeros. E aí nós temos a palavra em Lucas capítulo 9, do versículo 7 ao 9, diz assim: Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que era um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Herodes tinha acabado de certa forma com João Batista, porque ele tinha medo, porque Herodíades tinha feito esse pedido através da sua filha, porque Herodíades tinha medo da verdade. E por isso, quando a gente não quer sofrer, a gente procura matar a verdade, fazer os outros possam sofrer antes que nós possamos sofrer. E aqui está a diferença de uma alma que busca Deus. Ele evita de todos os modos fazer os outros sofrerem, quer aliviar o sofrimento de outros, acompanha pessoas desde cedo para que possam aliviar o sofrimento. São Padre Pio foi essa alma que acompanhou muitas pessoas por vidas inteiras, pessoas que ele quis aliviar o sofrimento, mas ele mesmo não quis aliviar o sofrimento sobre si, porque ele encontrou-se junto das chagas de Cristo e quis colocar sobre ele também um pouco
daquilo que Jesus sofria, porque queria aliviar os sofrimentos de Cristo. Sempre a alma que busca a Deus está disposta ao sofrimento e está disposta ao sofrimento por amor aos outros e de forma especial ao amor a Deus. As almas que têm medo, as almas que estão sempre voltadas para si, procura a eliminação dos outros na tentativa de aliviar os sofrimentos de si. Pense nesse simples detalhe e você vai perceber que nós, aos poucos, devemos nos tornar assim, um coração chagado. Chagado não porque os outros vivem nos ferindo, mas porque nós escolhemos sofrer por amor aos outros e a Deus. Essa é uma diferença. Que São Padre Pio nos ajude neste caminho. Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima meditação.